Olá pessoal, mais uma vez uma alegria enorme estarmos aqui juntos para conversarmos sobre o livro dos Espíritos. Mais especificamente, hoje estamos aqui no livro 2º, capítulo 7º, e a parte que me cabe para esse nosso bate-papo é sobre simpatias e antipatias terrenas. Bom, são duas palavrinhas que a gente já conhece muito bem, mas eu fiz o seguinte exercício, eu fui buscá-las lá no dicionário para a gente ler juntos aqui o que a gente tem dito para nós, sem ser a respeito da doutrina, certo? Dicionário, vamos lá? Simpatia, substantivo feminino, assim como antipatia também o é, mas continuando, simpatia, afinidade moral, gostei. Similitude ao sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. Outra definição: relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Só aqui já é bem legal o que a gente leu. Vamos ver a antipatia? Claro que diz assim: o contrário de simpatia. E aí vem umas palavras que vão pesar. Antipatia, ódio, incompatibilidade, birra, embirração, detestação, horror, malquerença, ojeriza, animosidade. Pesou, né? Bom, temos aqui, retornando para o livro dos Espíritos, são das perguntas 386 a 391. São poucas. É legal que daí a gente pode falar sobre todas elas. Vamos ver se o tempo nos permite. Vou fazer a leitura da primeira e aí a gente vai nos comentários como a gente tem feito aí. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem. Então aqui já fica claro que eles estiveram juntos, né, esses dois seres, em outra existência aqui, corpórea, né? E aí ele pergunta se numa próxima existência eles podem se reconhecer. Essa é a pergunta do Kardec. E aí vem a resposta. Reconhecerem-se, não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente, essa que é a explicação legal, frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. Ou seja, ele fala que uma relação legal hoje provém dessa causa, de uma relação legal que aconteceu em outra existência nossa aqui, de uma outra união que já houve. O que mais? Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão, né? Então percebe, a pergunta é, se reconhecem aqui? Não, não encarnados, mas se procuram, porque já eram afins, já eram simpáticos. E aí vem a outra pergunta. Não seria agradável, então, que eles se reconhecessem? E a pergunta é respondida da seguinte maneira: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Ok, aí estamos aqui pensando, poxa, mas se eles já se gostavam, não seria legal que eles, né, continuassem essa história de maneira consciente? Mas aqui a gente percebe na resposta que ele diz aqui que essa recordação da existência passada teria inconvenientes maiores. Por quê, gente? Aqui a gente está falando da simpatia que eles tiveram, mas aí a recordação seria, vamos dizer assim, completa do que aconteceu antes. E aí
muito provavelmente não foi só flores, né? A gente aqui está falando da parte de que os dois simpáticos tiveram uma história já anterior de amor, por exemplo, né? Que ele disse aqui que se gostavam, mas tem mais coisas nas nossas histórias. Então, o lembrar dessas outras coisas é que talvez pesasse e não fosse tão interessante, não é? Olha lá. A simpatia tem por motivo um conhecimento anterior? Não. Ele fala se você. Veja, na resposta anterior era sobre uma pergunta de alguém que já havia se conhecido, se aqui se reconheceria. Não, mas se unem novamente, se procuram. Ok. Aqui ele fala, mas essa então simpatia obrigatoriamente nos remete a já um pré-conhecimento que a gente tenha lá de outra vez? E a resposta vem: não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que hajam conhecido como encarnados. Também é isso, né? Aí a gente já usou aqui o termo afinidade. Lembram que a gente fala muito sobre uniões por conta de afinidades, né? Até mesmo, vamos lá, num processo obsessivo, né? A afinidade, né? Vamos usar um único exemplo de uma obsessão de desencarnado a encarnado. Há uma afinidade de pensamento, há uma afinidade de vibração. Então há uma união, não é? A gente já viu isso. Aqui da mesma maneira, né? Se são simpáticos, né? De alguma maneira eles se unirão, né? Haja vista aqui, por exemplo, voltamos lá na primeira pergunta, estava falando muito provavelmente de um casal, mas a gente também encontra outras e outras pessoas, outros e outros irmãos, quando encarnados, que também nos damos muito bem, né? Que temos simpatia, não apenas com aqueles com os quais a gente se relaciona, é, casando, por exemplo, né? Levando de novo à primeira pergunta, não é? Então a gente tem também essa simpatia vai nos unindo. E aí a gente tem também o inverso, que é a antipatia, né? Todo mundo vai lembrar daquela história. Ah, meu santo não bateu com o de fulano, né? Me apresentaram um cara aí, né? Um amigo de um amigo, e aí o santo não bateu, né? A gente não usa esse nome. Coitado do santo, né? Que tem ele a ver com essa história? Vamos assumir os nossos defeitos, vamos assumir as nossas atitudes. Coitado do santo, deixa o santo lá, né? A gente vai botar a culpa no. Ah, não, nosso santo não bateu. Não foi a gente que. Não é a gente que não se gosta. São os nossos santos que não se gostam. Pô, deixa eles quietinhos lá no lugar deles, fazendo o trabalho deles tão bonito. E vamos assumir que é a gente que em algum momento, né, não se relacionou bem, contraiu aí alguma desavença e vamos tentar resolvê-las nessas encarnações que a gente está tendo a oportunidade. Mas só para a gente ler um pedacinho aqui do que está no Livro dos Espíritos, olha só o que ele diz, né? Outra pergunta. A antipatia instintiva, que foi essa que acabei de mencionar, é sempre um sinal de natureza má? E a resposta também é interessante. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de que não pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, olha aí, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Claro, né, gente? É essa a nossa missão, é isso que a gente tem que fazer, né? Lembram da resposta lá do dicionário? Vou ler de novo. Simpatia, afinidade moral, não é? Então, se a gente tem essa ainda antipatia por alguém, de alguma coisa a gente precisa resolver. Muitas vezes conosco mesmo, ou melhor, 100% das vezes, né? Conosco. É a gente que precisa melhorar, lapidar, ver o que está errado, né? No nosso jeito de pensar, de sentir aqui dentro, elevando
o nosso pensamento, elevando o nosso conhecimento moralmente. E aí está dito aqui, lá na frente, nós vamos nos afinar. É esse o caminho, não tem outro, né? Tá brigado? Tá com a antipatia ali aflorada mesmo, né? Vamos tentar resolver. E isso vai acontecer, mas vai depender da gente, né? Aí ele faz uma última pergunta aqui, né? A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor? Bom, tá bem figurado esse negócio aqui de espírito pior ou melhor, né? Porque ninguém é melhor ou pior que ninguém. A gente só está em estágios de compreensão diferentes, né? Eu entendo aqui esse pior ou melhor dessa maneira. Um pode estar já um pouquinho mais lapidado do que o outro. Então o outro tá mais cascudo, né? Tá mais bravo ainda, não deu aquela refinada que é o que a gente busca. E a resposta dele aqui está na página seguinte. Ele fala: nenhuma e nem outra, né? Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau, de novo, né? Vamos só entender o mal aqui. Sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. E, claro, querer ajudar, né? De novo, mal e bom dessa maneira. Um pouquinho mais, né, lapidado do que o outro. E o outro ainda vibrando de uma maneira com baixa compreensão, né? Tanto que ele fica bravo com aqueles que vão desmascará-lo, porque ele ainda vibra dessa maneira. Mas, né, falando dessa antipatia, então é aí que ela acaba acontecendo, porque eles não vibram da mesma maneira. Então, a ideia é de não atração, é de repulsa, né? Nesse aspecto, não de repulsa, como foi dito aqui já, né, no dicionário, aquela ojeriza, aquele horror. Isso vai acontecer no sentimento daquele um pouquinho menos esclarecido. Mas no mais esclarecido, ele vai sentir, né? Não vai se aproximar porque não vibram da mesma maneira, mas vai tentar ajudar. E é isso que a gente precisa fazer sempre. Nessa lapidação, a gente conseguir encontrar dentro de nós os nossos pontos antipáticos, tentar limpar e aí conseguir se conciliar com todo mundo. Legal, gente? O papo de hoje foi gostoso, espero que sim. Grande beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.